Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos o relato de mais um caso de EQM ou da experiência de quase morte, esse fenômeno tão impressionante que onde as pessoas sofrem um acidente, dentre os mais diversos casos, ficam entre a vida e a morte, saem do próprio corpo e conseguem identificar por si mesmas o que existe após a morte. Mas antes do relato de hoje, eu já convido a você, se você se interessa por temas como experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e mesmo temas ligados à evolução da consciência, então não perca tempo, se inscreva aqui no canal, porque os conteúdos e as informações aqui eu tenho certeza que vão mudar a tua vida. Dá uma olhada nos vídeos já publicados e veja se vale ou não vale a pena ser avisado das lives, vídeos novos e algumas publicações apenas para os inscritos. Aposto que você vai aproveitar bastante. Se você quiser já passar direto para o relato de hoje, eu vou dar umas sugestões aqui no início. Eu peço para que você pule esse vídeo para os 4 minutos onde começará o relato. Agora, antes do relato propriamente dito, eu gostaria de dizer aqui, né, na verdade, além de você se inscrever no canal, claro, se você quiser ajudar na nossa divulgação e espalhar o tema da experiência de quase morte para o mundo como um todo, curta o vídeo, porque cada curtida aumenta a relevância do vídeo, dos assuntos e cada vez mais o YouTube vai recomendar esses vídeos para outras pessoas. Então, cada curtida é importante e muito obrigado por poder ajudar nesse sentido. Outro ponto também importante é a questão de ser membro. Se você tiver interesse, ao lado do botão de se inscrever tem um botão Seja Membro. Às vezes no celular não aparece, mas no computador está lá o botão Seja Membro. E entre as várias funções que tem para você ser membro, a gente tem, por exemplo, vídeos mais exclusivos. Por que exclusivos? Porque algumas temáticas a plataforma não aceita bem, até pune o canal quando publica algo nesse sentido. Então veja, tem vários pontos, vários itens que são importantes serem ditos, mas não abertamente para não ser punido. Então esse vídeo aqui, por exemplo, foi o último publicado para membros. Então está numa área restrita, não tem problema, dá para se falar de tudo de uma forma muito mais aberta, sem qualquer tipo de problemas nesse sentido, tá? Então a área de membros ela é exclusiva para isso mesmo, sabe? Vídeos realmente para um pessoal que está ali, né, querendo ter conteúdos diferenciados e que não tem essa abertura como um todo, tá? Então, esse aqui a gente fala aí praticamente 1 hora sobre questões de sexualidade e tudo mais. Aliás, tem outros vídeos aqui no canal, o que não é dito da família, o que não é dito das relações amorosas e assim por diante, mas esse aí é bem específico. O próximo vídeo para membros será esse daqui, que será gravado dentro muito em breve e publicado também nessa sessão restrita aí. Se você entrar aqui no canal, né, clicar em cima do ícone Dimensão Mental, você vai ver que existe uma playlist só desses vídeos que já foram publicados para membros. Dá uma olhada lá, porque tem vários vídeos que já foram colocados e que, quem sabe, possa te interessar alguns desses temas, tá certo? E sempre lembrando também que estamos em outras redes sociais, então siga a gente lá, Dimensão Mental. Temos fotos, imagens, reflexões e outros conteúdos que também vão ajudar no teu crescimento pessoal, no teu autoconhecimento e no desbravamento desses assuntos baseados nos fatos do que de fato existe na vida após a morte, baseado em evidências, naquilo que as pessoas experimentaram. Bom, vamos então para o relato de hoje. O caso de hoje vai ser da Taylor, uma mulher que passou por a sua EQM lá nos Estados Unidos no ano de 2001 e a causa foi acidente automobilístico. Então a Taylor coloca aí um relato bem interessante e ela começa o seu relato da seguinte forma: eu tenho 30 anos agora e tive uma experiência de quase morte quando eu tinha 14. Eu ainda me lembro tão vividamente como se fosse ontem. Eu usei muitas drogas ao longo dos anos, incluindo alucinógenos, e ainda assim nada chegou nem perto do que eu senti ou vivi naquele dia. Eu não sou religiosa. Eu era apenas uma adolescente sendo estúpida enquanto bebi e dirigia com meus amigos mais velhos. As imagens ficaram para sempre gravadas em meu cérebro como uma foto. Eu estava em um acidente de carro de colisão frontal, onde eu era a azarada que estava gravemente ferida
enquanto todos os outros se afastaram com alguns arranhões. Fui revivida por paramédicos na ambulância. Me lembro do momento logo antes do impacto em que o vi chegando e só tive uma fração de segundo para perceber. Por cerca de 5 a 10 segundos, ainda senti como se estivesse andando no carro, como se nada tivesse acontecido. Então, senti uma dor aguda na testa e nas laterais do estômago. Comecei a levar a mão à cabeça para sentir o que estava doendo e dizer alguma coisa ao meu amigo, mas não conseguia falar. Eu ouvi dirigindo, mas ao mesmo tempo ouvi gritos e metal se torcendo. É como se minha mente estivesse um passo atrás da realidade. A dor que senti era do impacto, mas meu cérebro estava preso no momento anterior. Então eu tive a visão do túnel. Estava escuro e brilhante enquanto minha capacidade de ver qualquer coisa desaparecia. Por um momento estava completamente escuro, mas minha audição ainda estava lá. Ouvi vozes gritando, chorando, berrando e finalmente ouvi sirenes. Eu não conseguia reagir ou pensar em nada, eu apenas ouvia. Eu não tinha capacidade de emoção ou de formar pensamento sobre o que estava acontecendo. Foi quando esse som, mais em primeiro plano do que qualquer outro deles, começou quieto, mas ficou cada vez mais alto até se transformar em um rugido. A melhor comparação é um trem de carga que estava usando os freios misturado com estalos altos de um relâmpago. De repente, minha visão estava de volta em cores de alta definição. Não posso descrever as cores porque nunca as vi antes. Eu estava em outro lugar, completamente sobrenatural. Foi tão incrível que eu realmente luto para colocar em palavras. E eu disse isso a algumas pessoas ao longo dos anos e elas sempre pareceram céticas. Tentei desenhar esse lugar no papel porque me lembro exatamente como era, mesmo 16 anos depois. Procurei no Google e em outros lugares onde as pessoas falam sobre EQM e nunca encontrei ninguém que tenha visto algo muito semelhante. Durante anos eu pintei várias vezes, tentando recriar exatamente o que eu vi. E o melhor que eu posso descrever são dois céus ou atmosferas gigantes, dividido em duas metades, com uma imagem de tela dividida, com um céu à minha esquerda e outro à minha direita, com uma linha do meio separando-os. Ambos os lados estavam cheios de cor. A cena era muito parecida com algo de ser uma galáxia ou do espaço. À esquerda tinha cores brilhantes e ensolaradas, como amarelo, azul claro, branco e nuvens suaves e finas em todos os espaços. À direita tinha cores mais escuras, mas não era de uma forma ruim. Eles eram como cores profundas do pôr do sol vermelho, dourado, laranja queimado, roxo escuro e preto. Quase como um amanhecer à esquerda e um anoitecer à direita. E no meio do lado direito havia uma estrutura branca e fina, muito alta como uma coluna ou pedestal que subia tão alto que eu não conseguia ver seu topo. Nunca detectei outras pessoas ou seres ali comigo. Eu estava sozinha, com vontade de seguir em frente, mas não conseguia seguir em frente. Na verdade, era mais como se eu estivesse na entrada desse lugar apenas observando e olhando para ele. Eu não estava em um corpo, mas apenas flutuando ou suspensa. A parte mais louca para mim foi a sensação de euforia avassaladora. Eu não me senti nebulosa e confusa da cabeça. Me senti extremamente clara, consciente e feliz. Eu me sentia tão feliz que me assusta de lembrar disso até hoje. E eu não pensava nos meus pais ou na minha vida. Não havia medo ou qualquer emoção negativa em tudo. Eu me sentia perfeitamente bem. E eu até pensei, isso é tão bom, eu estou tão feliz. Olhei em volta para a cena diante de mim, me sentindo cercada de amor e calor. Depois de um momento, não tenho ideia de quanto tempo, minha audição voltou. Eu podia ouvir a voz da minha amiga Jéssica e outras vozes gritando. Só então me ocorreu que, oh sim,
Eu tenho um corpo naquele outro lugar agora. Cara, eu realmente gosto daqui. Não sei se quero voltar. Isso aqui é tão bom. Eu tentei falar, mas era mais um pensamento mental onde eu tentava dizer a ela: está tudo bem, pessoal, parem de surtar. Eu estou bem aqui. Vocês estão exagerando, isso é ótimo. Acho que agora eu quero ficar por mais algum tempo, na verdade, para dar uma olhada nesse lugar. E eu estava me sentindo tão em paz que desejava poder me comunicar a eles de que estava tudo bem. Mas eu não estava bem. Meu corpo estava morrendo. Mas isso nunca me ocorreu, porque tudo que eu conseguia pensar era que eu estava tão feliz lá que eu não queria ir embora. Então pensamentos sobre minha vida entraram em minha visão. Eu vi o rosto de minha mãe e pensei que ela ficaria muito triste se eu ficasse aqui. Ela não iria entender o quão incrível esse lugar é. Na verdade, nunca pensei nisso como isso é vida após a morte. Foi só meu corpo está em algum lugar e eu estou aqui. Depois de outro momento, casualmente pensei comigo mesma: sabe, eu não posso sair assim. Não quero que eles se preocupem, então eu acho que eu devo voltar. Calma todo mundo, calma que eu estou indo. Tô indo. Normalmente, eu deveria estar chateado e surtando onde eu estava e o que eu estava acontecendo comigo. Eu deveria querer voltar direto para o meu corpo, mas essa não era a minha mentalidade. Eu estava tão tranquila e casual sobre tudo aquilo. Apenas, acho que eu tenho que voltar. Então eu imediatamente vi concreto e mãos em cima de mim. Eu vi minha camisa e sutiã cortados ao meio. Eu não conseguia me mover ou falar. Então fiquei presa na minha cabeça por alguns minutos, vendo eles me levarem na ambulância e tentarem me estabilizar. Eu estava completamente paralisada, mas podia ver e ouvir. Então eu comecei a ir e voltar. Minha visão ficava brilhante e eu começava a ter aquela sensação eufórica e feliz, como se estivesse deixando meu corpo novamente para aquele lugar. Mas então eu lutava mentalmente contra isso, dizendo: não, você não vai voltar. Foco. Olhe para aquele copo azul. Concentre-se no copo. Não se deixe escapar. Mova seu braço, mova seu dedo, você tem que ficar. Só então a minha visão se normalizava e eu voltava. E essa coisa de vai e vem continuou até eu chegar ao hospital. E finalmente eu estava de volta para sempre. E todos os meus sentidos finalmente retornaram, incluindo uma dor intensa. Eu nunca fui religiosa, mas essa experiência é a única coisa que me faz pensar que talvez, e apenas talvez, haja algo após a morte. E se assim for, é um lugar muito feliz. Mas eu nunca cheguei perto de experimentar algo assim mais uma vez. Bom, esse foi o relato da Taylor, um relato aí muito interessante. E eu gostaria de comentar rapidamente alguns pontos aqui. Então, claro, ela teve ali aquela percepção de, como sempre tem geralmente na EQM, essa sensação de amor, de felicidade, de euforia. Isso, claro, nas experiências de quase morte de cunho positivo, tá certo? Existem as negativas também. Mas nessas positivas, né, ela até viu aquele local ali, tinha uma divisão entre eles, então eram dois lugares diferentes, com imagens diferentes, com luzes e cores que ela nunca tinha visto, que ela tem dificuldade de descrever, mas ela via nitidamente esses dois ambientes, como se fosse a entrada deles. E veja, uma das questões que caracteriza que é diferente de sonho, que é diferente de uma experiência assim alucinatória, é justamente o processo emocional. Porque toda essa euforia, essa emoção incontida, todo esse estado de apaziguamento, sabe, de pacificação, de harmonia plena, é completamente distinto e superior à vida humana. Então isso é um ponto muito característico da experiência dela e da experiência como um todo. Agora, um ponto que eu acho muito importante a gente frisar, aqui, ressaltando essa experiência dela,
Assim, tem vários pontos aqui que eu já comentei em outros vídeos, acho que vale a pena não ficar repetindo aqui. Mas um caso interessante é o chamado vai e vem que ela falou. Então ela disse que ela voltou para o próprio corpo e ela ficava, não, parece que eu tô indo, mas não tô indo, eu vou, mas volto, quer dizer. Então ela ficou naquele vai e vem. Então ela estava na ambulância e de repente a visão dela mudava, ela sentia saindo do corpo, ela estava voltando para aquele local. Aí ela focava, não, presta atenção no seu corpo, respira, mexe o braço, tenta se, sabe, ficar no próprio corpo físico. Esse estado é chamado da descoincidência, ou seja, o desencaixe dos corpos. Então nós temos vários corpos que eles desencaixam. Por isso que existe a experiência fora do corpo. É um corpo ou um veículo que nós temos que se desgruda do nosso corpo mais rústico, mais primitivo, que é o corpo humano, que é o corpo material, o corpo biológico. Esse nosso corpo humano aqui, olha, é o mais precário dos nossos outros corpos. Entende? Então, nesse estado, quando a pessoa está desencaixada, ela está descoincidida, muitas vezes ela percebe esse estado de vai e volta. Então, ela sai do corpo, volta para o corpo. Muitas pessoas podem ter isso espontaneamente, mas isso é muito mais raro. E no caso da EQM também não é algo tão comum assim. Geralmente a pessoa sai do corpo, tem uma experiência, aí ela volta para o próprio corpo e, ao retornar, ela praticamente, na maioria dos casos, fica ali, vendo o hospital, vendo os amigos, vendo o atendimento médico, enfim, mas ela está no próprio corpo. Mas ela estava tão solta, quer dizer, os corpos estavam tão ali, frouxos, vamos colocar assim, que ela ficava indo e voltando, saia do corpo, voltava, ela teve que insistir para ficar no próprio corpo. Quando na verdade o padrão é, pensou no corpo, você fica nele. Então você ficar saindo é muito mais difícil de se acontecer. E no caso dela foi o que aconteceu, esse vai e vem constante ali, até que quando ela chegou no hospital, segundo o próprio relato, ela disse que ela finalmente conseguiu ficar no corpo físico simplesmente. E ela até passou também por um fenômeno chamado de catalepsia. O que é catalepsia projetiva? É aquele fenômeno onde a pessoa fica paralisada. Então, logo que ela voltou da EQM dela, antes daquele estado de vai e vem, ela percebeu o quê? Que ela não conseguia mover o seu corpo. Ela disse que ficou até presa no próprio cérebro. Então, ela ficou olhando as pessoas resgatando ela, as pessoas levando para a ambulância, ela totalmente paralisada. Isso é catalepsia. E veja, essa catalepsia, que é esse estado de paralisia, onde o seu corpo parece que travou, você não consegue mexer nem um dedinho, nada, nem a língua, nada, nada, nada. Seu corpo está totalmente imobilizado. Quem não sabe disso fica desesperado. E esse estado de catalepsia justamente ocorre quando a pessoa está com o quê? Com muita descoincidência, com muito desencaixe. Na catalepsia, a pessoa está totalmente fora do corpo, mas conectada e ligada apenas pela cabeça. Então veja, a cabeça do corpo, daquele corpo astral, aquele corpo espiritual ou psicossoma, como a gente chama, aquele corpo que ele parece o espectro, o fantasminha que o pessoal fala. Então aquele corpo ali ele fica encaixado apenas na cabeça, apenas no cérebro, o resto está tudo desencaixado. E quem está na catalepsia, se você acordar, por exemplo, à noite na sua casa ou você estiver dormindo e você não consegue se mexer, você está em estado cataléptico. Isso é positivo, não tem nada de ruim. Quer dizer, você está super desencaixado. Se você relaxar, você consegue sair do corpo naturalmente. E foi o que aconteceu com a Taylor. Ela estava em catalepsia, quer dizer, super desencaixada, ligada apenas pela cabeça. Aí ela relaxava, conseguia sair do corpo, via tudo e ela, opa, volta. Então ficou nesse vai e vem, que é justamente um estado muito coerente com o que ela falou, que é a da catalepsia. E aí, quando ela realmente adentra o corpo dela, a catalepsia some, ela consegue se movimentar, se mexer. Aí fica muito mais difícil de você ficar nesse vai e vem, ficar saindo e voltando do próprio corpo. E isso é um processo aí realmente muito notável, muito notado, especialmente nas experiências fora do corpo autoinduzidas ou espontâneas, também chamada de desdobramento, viagem astral, projeção consciente, assim por diante. Então é um clássico tudo que ela vivenciou e só denota o quanto que a experiência dela teve componentes reais, o que evidencia mais uma vez que EQM não é nenhuma alucinação, nenhum efeito colateral do cérebro, mas uma experiência real que pode ser feita e praticada por qualquer pessoa. E só para fechar aqui, um ponto que eu acho negativo do relato dela foi o comentário final, dizer que ela pensa que talvez e apenas talvez haja vida após a morte. Quer dizer, ela viu o que ela viu, teve a emoção que teve, sentiu a paz, sentiu o amor, ficou saindo e voltando do próprio corpo, ficou paralisado. Quer dizer,
Ela viu tanta coisa, sentiu tanta coisa, mesmo assim a Taylor ainda teve a cara de pau de não se comprometer e dizer, não sei se tem vida após a morte. Talvez tenha, como talvez tenha. Quer dizer, ela quer mais prova do que isso. Memórias tão vívidas que parecem que foram ontem. Tudo claro, tudo que ela vivenciou, quer dizer, você vê que por mais que a experiência seja boa, ainda assim tem pessoas que têm essa incapacidade, essa cara de pau mesmo, de não se comprometer, de não se posicionar e de se esquivar quando, em vez de dizer, não, existe vida após a morte, porque eu tive isso, isso, isso. Mas mesmo assim ela ainda ficou se esquivando, ficou em cima do muro, infelizmente. Mas, ainda assim, foi um relato muito interessante, cheio de pontos para a gente poder avaliar e chegar a várias conotações e hipóteses. Eu não vou me explicar muito cada uma delas, senão esse vídeo aqui naturalmente levaria muito mais tempo e a gente perderia aqui também o nosso foco, tá certo? Mas e você? Já teve conhecer uma pessoa também que teve uma experiência e falava, eu não sei se já tive, não sei se existe. Já teve algo assim? Você é assim? Ou você já conheceu alguma pessoa também que viu alguma comunidade, alguma dimensão após a morte? Já também percebeu algo nesse sentido? Você já teve uma experiência de quase morte? Já conheceu alguém que teve? Se teve algo nesse sentido, ou qualquer coisa que você queira comentar, por favor, coloque nos comentários aqui, para que esse canal seja cada vez mais rico de comentários. E tem muitos vídeos aqui que, olha, gente, vale a pena, além do vídeo, olhem os comentários. Muita gente comentando coisas positivas, dando esses pequenos relatos, pequenas comprovações. Então, essa é a comunidade que a gente quer criar, esse grupo de pessoas interessadas no assunto, que gostam de debater, que gostam de se expor, porque aqui é um local tranquilo, positivo, porque ninguém vai te chamar, como ela mesma falou, que ela colocava para os amigos dela, tratavam com ceticismo, aqui não. São pessoas mais interessadas, mais abertas e que muitas delas já tiveram sua experiência, seja fora do corpo, seja EQM, seja outros fenômenos transcendentes ou parapsíquicos, mas de qualquer forma aqui é um local para a gente poder comentar, falar e se expor, tá certo? Caso você queira marcar para a gente gravar um seu vídeo de você expondo sua própria experiência de quase morte ou experiência fora do corpo, mande aqui o seu e-mail para contato-dimensãomental@gmail.com ou não quero aparecer, seja por razão que você não quiser, né? Não quero aparecer. Como o caso do Voltei para Contar, que a maioria dos casos de pessoas anônimas que os cientistas pegaram e coletaram seu depoimento, mas que são pessoas anônimas. Como o próprio caso da Taylor, a gente não sabe quem é a Taylor. Nos Estados Unidos tem muitas Taylors, certo? Então, se você quiser um relato como anônimo também, seja muito detalhista. Escreva também aqui no e-mail, como eu sempre falo, sem exagerar em nada e sem omitir nada. Escreva tudo o mais detalhista possível, mande o seu relato, será um prazer, uma satisfação poder ler a sua experiência aqui, porque ela sim pode contribuir, agregar e acrescentar muito para as outras pessoas, tá certo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando, se puder, curta, se inscreva e compartilhe, seja em grupos, em redes sociais, faça com que esse tema aí seja cada vez mais difundido pela sociedade e que as pessoas pelo menos possam saber o que é uma EQM ou o que são experiências de quase morte. Então por hoje é isso, eu fico por aqui. Eu desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!